Qual é o sentido da vida? Como enfrentar o sofrimento inevitável que a nossa existência comporta? Como converter o sofrimento em sacrifício significativo, capaz de nos sustentar, mesmo nas situações mais adversas, como a de um campo de concentração e extermínio nazista? Essas são as questões centrais da obra do grande escritor, pensador, filósofo, médico, psiquiatra Viktor Frankl, na sua obra-prima Em Busca de Sentido, que eu tive o prazer de prefaciar para a editora Auster. Vale a pena conhecer um pouco da vida e do pensamento desta, que é uma personalidade relevante na história contemporânea, porque ela tem muito a nos ensinar de quem é o ser humano, de como funciona a vida humana. Ele foi o fundador da chamada logoterapia e análise existencial, que é a terceira escola vienense de psicoterapia, de psicologia. Tendo tido contato com Freud, em primeiro lugar, e depois com Adler, em segundo lugar, ele percebeu que as abordagens psicológicas eram limitadas, seja ao prazer, no caso de Freud, seja ao poder, no caso de Adler, como se prazer e poder fossem os motores fundamentais que nós buscamos, que nos movem e que nós buscamos, com vontade de prazer e vontade de poder. Mas ele percebeu que, fundamentalmente, o que nós buscamos e aquilo de que nós precisamos é de sentido para a vida, um sentido incondicional que nos mantenha vivos e que satisfaça o nosso desejo espiritual por nos sentirmos responsáveis por contribuir de algum modo e não descartáveis e não substituíveis por outros. A nossa vida tem sentido quando nós assumimos a nossa vocação. E no meu prefácio eu exploro essa ideia de que ele mesmo, Viktor Frankl, se sentiu chamado por Deus. Ele era um judeu praticante e tinha, parece, muita afeição à fé católica em particular, conhecia os salmos e os citava em latim nas suas obras. Neste próprio livro, Em Busca de Sentido, ele cita uma passagem do prólogo de São João: e a luz resplandece nas trevas, o que permite a minha interpretação cristã da sua teoria, que é uma teoria secular, não religiosa, mas que, claro, provém da sabedoria religiosa tradicional, tanto dos judeus quanto dos cristãos. Por isso que eu o chamo de um santo secular. Não um santo canonizado, não alguém que deve ser reverenciado como pertencendo à comunhão dos santos da Igreja Triunfante, um santo como Santo Agostinho, ou Santo Tomás, ou São José Maria Escrivá, mas um santo que tem uma vida exemplar, que tem uma vida e uma obra que merecem ser conhecidas e apreciadas pelo seu valor humano objetivo. O Viktor Frankl teve uma dupla formação. Ele era médico de formação, mas desde muito jovem se interessou pela psicologia e pela filosofia tão em voga na sua época. Filosofia essa de tipo existencial ou existencialista, né? Ele é um vienense que está num contexto intelectual muito efervescente. A Viena do fim do século XIX e começo do século XX é o palco de grandes debates intelectuais, de grandes exposições culturais e de uma grande mudança na maneira de compreender o homem, principalmente pela importância de Freud. Freud tem um papel, um impacto cultural incomensurável. E é interessante que o fato dele ser doutor em medicina e doutor em filosofia, ao invés de ser elogiado e apreciado como sendo um médico humanista e que busca a inteireza e a completude do ser humano, acabou sendo criticado por aqueles reducionistas, por aqueles especialistas que separam partes da vida humana, como o corpo, no caso da medicina, ou as ideias, no caso da filosofia, ou a alma afetiva, no caso da psicologia, e desintegram a unidade do ser humano, que Viktor Frankl sempre buscou, reconhecendo que o ser humano é uma unidade complexa,
Ele citava Tomás de Aquino, uma expressão unitas complex, de uma unidade que tem dimensões, que não são separáveis: corpo, alma e espírito. É por isso que a gente busca um médico quando tem uma doença no corpo, a gente busca um psicólogo, um psicoterapeuta para equacionar as nossas emoções, as nossas ideias, os nossos receios, as nossas ações que estão prejudicadas eventualmente por medos, por inseguranças, e busca também um sacerdote para nos orientar espiritualmente exatamente na nossa vocação, na nossa responsabilidade, no nosso dever fundamental diante de Deus, a partir do sentido global da vida. E para Viktor Frankl, se a gente desintegra essas dimensões, a gente fica perdido. E o principal mal do seu tempo, do nosso tempo, somos a continuidade, estamos na ressaca de toda essa efervescência moderna, é o vazio existencial. É exatamente contra isso que ele lutava nos seus anos de médico, neurologista e psiquiatra, a fim de restituir o sentido da vida de uma juventude que estava praticando atos completamente desmedidos, completamente sem sentido, suicídio principalmente, mas também a drogadição, a violência, a banalização do sexo. Então ele percebeu que era necessário entender o dinamismo da psicologia humana, a partir da psicologia, claro, mas também a partir da filosofia. E por isso ele busca uma resposta filosófica mais compatível com a verdade humana. Aos 22 anos, ele já coordenava um centro de aconselhamento contra o suicídio, no pós-Primeira Guerra, em que as condições de vida, as condições sociais e econômicas eram terríveis. De fato, muita gente não resistia e se matava, né? Aos 25 anos, ele conclui a sua formação em medicina, atento à dimensão física, somática, orgânica, neurológica da nossa vida, psiquiátrica da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ele já tinha muito interesse na filosofia e já estudava sistematicamente a filosofia e a corrente psicológica que emergia exatamente com Freud, com quem ele se correspondeu aos 16 anos e a quem ele conheceu, inclusive pessoalmente. Freud o admirou e o convidou a publicar um trabalho inicial sobre o mimetismo na revista de psicanálise. Mas, como judeu, aos 37 anos, foi encarcerado num campo de concentração e extermínio nazista. Ele perde o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa e um filho no ventre da sua esposa. Tem a sua vida completamente devastada e arrastada pela barbárie nazista. E leva para o campo de concentração um manuscrito do que será o seu primeiro livro teórico de contribuição para a teoria psicológica, que é Psicoterapia e o Sentido da Vida, atualmente publicado pela editora Quadrante aqui no Brasil. É um livro que foi engordado e engrossado nos últimos, depois, por sucessivas edições que foram complementando, não só com um prefácio relevante que consta nesta edição, que é o prefácio, a 7ª edição, mas também a incorporação de novos textos, porque ele se tornou uma celebridade internacional e um palestrante e conferencista, doutor honoris causa em dezenas de universidades ao redor do mundo. E claro que esse manuscrito foi confiscado e destruído. Mas o sentido da vida dele, aquilo que de algum modo o deixou vivo, mesmo no campo de concentração, em que as condições são as piores possíveis, era exatamente ajudar os outros a encontrarem um sentido da sua vida. Então vejam que nós estamos falando de uma personalidade que não é um teórico abstrato ou um médico positivista que faz exames como quem trata os seres humanos como cobaias de experimentos para verdades científicas impessoais. Não, a gente está falando de uma pessoa tão rica, existencialmente falando, que queria compartilhar o sentido que ela encontrou da própria vida. Claro que a busca pelo sentido é subjetiva. Eu não posso impor o sentido da sua vida, mas eu posso, por um ato de fé, mas não de fé sentimental, de fé vazia, mas num ato de convicção profunda de que toda vida tem um sentido e que
toda existência é valiosa e que cabe a cada um de nós descobrir o porquê nasceu, o porquê permanece vivo e qual é a função fundamental na vida, aquilo que o torna insubstituível, que na tradição religiosa a gente chama exatamente de vocação, que me parece ser fundamental para o Viktor Frankl, que reconhece que não fala que Deus nos convoca, mas é como se fosse a vida nos convoca, o sentido nos invoca e nós precisamos responder. Por isso que sentido está ligado diretamente a dever e a responsabilidade, realização de valores objetivos que nós descobrimos na vida. E ele classifica 3 tipos de valores fundamentais. Valores criativos, em que nós contribuímos com uma parcela de novidade para o mundo, com a nossa criatividade, né? Valores como os do trabalho, né? Valores como os da arte, em que nós compartilhamos algo de próprio para os outros, para a sociedade. Nós servimos a sociedade com o nosso trabalho. Valores experienciais, em que nós fruímos de certas experiências muito profundas, como as de amor, sobretudo, de compartilhar o aspecto gratuito e belo do mundo com os outros, né? E aqui a gente tem a amizade como um valor experiencial fundamental, mas principalmente os valores de atitude ou atitudinais, que são o modo como nós reagimos ao sofrimento, o modo como nós encaramos ao que ele chama de tríade trágica, que é exatamente o sofrimento, a culpa e a morte. Toda a vida humana, de um modo maior ou menor, de um modo mais grave, mais denso, mais profundo, ou de uma forma mais leve e mais sutil, encara e passa pela tríade trágica, que é exatamente o sofrimento inevitável, a culpa pelos erros cometidos e a morte. E ele falava de um otimismo trágico, porque é possível enfrentar tudo isso com galhardia, com coragem, com força, com resiliência, com serenidade, se e somente se estivermos diante do sentido da vida e prestarmos conta deste sentido e o mantivermos no foco da nossa existência. Isso vai dar plenitude existencial para a pessoa que, mesmo num campo de concentração, consegue manter viva essa chama, essa luz que resplandece no meio das trevas, como eu enfatizo no meu prefácio com a epígrafe de São João, o prólogo de São João, que ele menciona em latim a luz que resplandece nas trevas. Então, o sentido da sua vida foi dar sentido aos outros. Então, o sentido da sua vida foi dar sentido à vida dos outros. Isso se deu de 2 formas básicas. Como psicólogo, como psicoterapeuta, que de algum modo atendia e ajudava, não só como médico cuidando do corpo, mas também como psicólogo cuidando da alma. E ele trabalha com essa ideia de cuidado pastoral ou cuidado espiritual com a alma, que é a função do sacerdote na nossa tradição cristã, que é a função do pastor na tradição protestante, né? E em hospitais, muitas vezes, nós temos a capelania de um padre que cuida de pacientes terminais. Nós temos uma especialidade médica de cuidados paliativos com doentes terminais, entre os quais Viktor Frankl é muito importante, porque ele falou exatamente disso. Existe um cuidado, existe um tratamento, que é o tratamento para manter a pessoa sã, mas não do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista da alma. Ele percebeu como certas pessoas saudáveis do ponto de vista físico rápido definhavam no campo de concentração e morriam, porque de algum modo se entregavam. Eu não estou me referindo aos que se suicidavam, porque esses põem termo à sua própria vida por um ato deliberado. Mas aqueles que se deixavam matar, claro, sem culpá-los, sem condená-los, porque a situação era terrível, era pior, era o inferno. Mas o pior inferno não é o inferno que nos impõe, mas o inferno que de algum modo nós introjetamos e aceitamos com o desespero de negar o sentido da vida e de se ver privado da única liberdade que nós temos muitas vezes, que é a liberdade interior, de escolher como nós reagimos a um mundo cruel ao nosso redor. A liberdade, portanto, não é a liberdade para sair, para comprar,
para influenciar, mas a liberdade interior de interpretar as coisas ruins que nos acontecem de modo positivo, de modo afirmativo. De fato, o nome original do livro, publicado anonimamente, apenas como um retrato de uma experiência, era exatamente Dizer Sim à Vida Apesar de Tudo. Esse é o nome da obra, que era um refrão de uma música que os prisioneiros cantavam, afirmando a vida, lutando para permanecerem vivos, não do ponto de vista social e físico, mas espiritual. Manter esse órgão que ele chama de espírito ativo pela sua vontade de sentido. Tanto quanto a nossa boca tem sede de água, a nossa boca saliva por comida para nutrir o nosso corpo, a nossa mente tem curiosidade intelectual para saber a verdade das coisas. Depois nós perguntamos, nós estudamos, nós nos informamos, nós nos comunicamos e dialogamos para saber o que está acontecendo ao nosso redor, inclusive pelas ciências, pela história. É por isso que vocês me assistem aqui, por exemplo. Mas o nosso espírito, em terceiro lugar, tem um desejo, uma vontade, uma necessidade fisiológica, para brincar com os termos, orgânica de sentido. E que a perda do sentido nos torna desesperados, pois esse é o inferno principal que o Viktor Frankl viu no campo de concentração. Ele viu que alguns se rendiam ao inferno exterior. O inferno exterior a gente não tem como controlar. Existem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que estão fora do nosso domínio, fora da nossa atuação, fora do nosso controle. Mas o que está sob o nosso controle sempre é o modo como nós interpretamos tudo isso. É a liberdade com que nós afirmamos a vida independente das situações adversas. Portanto, Dizer Sim à Vida, independente de tudo, que virou o livro Em Busca de Sentido, é complementado por um livro publicado no mesmo ano, que é Psicoterapia e Sentido da Vida. É muito interessante que esse relativamente jovem médico e filósofo tenha publicado em 1946, depois de ter voltado em 1940 da sua... depois de 3 anos nos campos de concentração, né? De 1937 a 1940, ele consegue recobrar ânimo e dita a 3 secretárias, imerso e mergulhado em choros, em prantos, doloridos e doídos, esse relato extraordinário que é Em Busca de Sentido. E aí divide a primeira parte em 3 momentos, né? O momento do choque inicial, em que as pessoas são confrontadas com o absurdo, com a dor profunda de se ver separado de quem se ama, de se ver privado da sua casa, né? Muitas vezes de ver os seus amigos morrendo, né? O Viktor Frankl pergunta: cadê o meu companheiro que estava comigo ali no trem? E o soldado alemão aponta para uma fumaça de uma câmara de gás que está exterminando com as pessoas. E muitos eram exterminados de cara. Ele mesmo seria um desses que seria logo descartado, porque não estaria apto ao trabalho forçado, porque ele era franzino, ele era magro, né? Então esse é o primeiro momento, e o segundo momento gera uma apatia, uma indiferença, uma animalização, uma desumanização. As pessoas perdiam os nomes, viraram números. Ele mesmo era o paciente 1116.000 e tal. Me foge agora o nome, o número dele. Você perde o nome, perde a identidade, perde a personalidade, perde a capacidade de ação. Você não pode fazer nada, você está completamente preso. Não tem como respirar quase, não tem como pensar, não tem como relaxar, não tem como rezar quase, não tem o que fazer, né? Então esse é um momento de desumanização e perda da compaixão. Ele retrata o fato de que alguns soldados nazistas eram compassivos e misericordiosos, entre aspas, e acabavam ajudando os judeus a se libertarem, a fugirem ou a terem condições menos ruins. E alguns judeus esqueciam-se do companheirismo e da fraternidade com os seus irmãos de fé, com os seus companheiros, e os traíam, se juntando com os nazistas.
Então ele percebeu que o ser humano ele é um ser capaz do máximo bem. Ele admirava muito o frade franciscano São Maximiliano Kolbe, que foi martirizado em Auschwitz, que deu a sua vida pela vida de um pai de família. O homem cuja vida é identificada com Cristo a ponto de se martirizar. Toda a história dos mártires da igreja, que não foram só nos primeiros séculos, mas que até hoje há mártires, até hoje há gente derramando sangue por Cristo, porque esse é o sentido da vida, né, de um cristão. Em terceiro lugar, após a libertação, ele narra a vida de ex-prisioneiros completamente desnorteados, completamente desorientados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber de onde vem e com grande dificuldade de recomeçar a vida, de renovar o valor da existência e que desconfiam, e isso é o pior, se a vida tem sentido. Ora, se a vida não tem sentido, eu posso me matar agora. Se a vida não tem sentido, tanto faz como tanto fez. Será que eu me caso? Será que eu não me caso? Será que eu trabalho? Será que eu não trabalho? Tanto faz, não muda, não faz diferença. Eu poderia não ter nascido, mas eu não tenho nenhum papel próprio. Eu não tenho nenhuma função subjetiva, ou seja, eu não tenho nenhuma vocação que me particulariza, que me singulariza, que me destaca. Não no prestígio social, mas que me põe numa posição insubstituível. Esse é o drama principal do Viktor Frankl. E que não foi um drama de uma ou outra pessoa perdida, mas o drama de uma geração. E uma geração baseada em intelectuais e filósofos alemães, ateus, que desenvolveram de forma muito sofisticada filosofias nihilistas, do vazio, da negação, do esvaziamento do sentido da vida. Aqueles que conhecem o meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor sabem o quanto eu trato desse tema. A falta de sentido, a crise de sentido é o primeiro tópico que eu levanto neste meu livro, e cito, claro, o Viktor Frankl. Então a gente tem o drama do vazio existencial, que o Viktor Frankl já estudava desde antes do campo de concentração e que já era a sua questão filosófica. O vazio existencial e a busca pelo sentido. Por isso que a busca de sentido é o nome que ficou depois de editado o livro, é um best-seller mundial, um dos livros mais lidos e conhecidos, Em Busca de Sentido. Já teve outros nomes, né? E o subtítulo era Um Psicólogo no Campo de Concentração. Um psicólogo que analisou o drama existencial de pessoas completamente machucadas em todos os sentidos, completamente agredidas em todos os sentidos. Mas ele percebe que a nossa sociedade, ele viveu 93 anos ou 4 anos, e pôde 92 anos, e pôde perceber que a nossa sociedade do bem-estar, da riqueza, da prosperidade material, não consegue comunicar às novas gerações, principalmente aos jovens, o sentido da vida. E por isso nós temos pessoas saudáveis, ricas, bem de vida, nos consultórios psicológicos. E os psicólogos, ao invés de lhes alertarem da necessidade premente de encontrar o valor absoluto que dá sentido a toda a vida, encarceram as pessoas em círculos viciosos de relativismo e de subjetivismo e contribuem para o esvaziamento da vida. Ao dizer que talvez a vida não tenha mesmo sentido, que eu não posso contribuir com isso, que a gente não deve colocar isso em primeiro lugar, e fica maquiando o problema e tentando simplesmente resolver questões colaterais, quando o centro, o sol do sistema planetário, aquela órbita existencial é o sentido da vida, que claro, é o ele também fala depois do supra-sentido, né, que é Deus, que é o valor fundamental e fundante de tudo. Embora ele se mantenha numa linguagem sempre secular, nós percebemos claramente que ele está numa pauta de secularizar, isto é, de
falar numa linguagem não religiosa, numa linguagem relativamente neutra, as verdades religiosas fundamentais. E por isso, Victor Frankl foi muito, e é muito apreciado por pensadores religiosos, por personalidades religiosas, como São José Maria Escrivá, que o conheceu pessoalmente, ou o Papa João Paulo II, que o admirava como filósofo, né? E olha, falando nesse tema de Deus, de Cristo sobretudo, não foi difícil para mim neste prefácio interpretá-lo de forma cristã, porque a palavra que ele usou para designar a sua terapia é logos. Logos em grego significa palavra, tá? Em primeiro lugar. Mas também significa pensamento, mas também significa sentido, razão, inteligência, finalidade, ordem, bondade, estrutura. Então, uma coisa lógica é uma coisa que faz sentido. Uma coisa lógica é uma coisa que tem um propósito, tem uma causa final, tem uma finalidade, tem uma razão de ser. Se eu pergunto para você, qual é a razão desta taça? Bebê, tem um apoio aqui, né? E qual é a razão desta foto? Ela tem uma lógica, tem um porquê. De que ela é feita? Qual é a causa material? Ela preserva a temperatura, digamos que ela seja térmica. Isso na filosofia se chama teleologia, a finalidade das coisas. O logos é a razão, é a inteligência divina que ordenou e criou todas as coisas com um propósito bom e integrado aos outros propósitos. Por isso que a palavra logos está ligada a cosmos. O nosso corpo, por exemplo, ele tem um logos. Ele é um microcosmos. Tudo no nosso corpo tem uma razão de ser. É exatamente isso que estuda a medicina. E quando uma doença atenta contra essa razão de ser, se eu quebro o meu osso, se eu tenho um problema na visão, se eu deixo de escutar, se eu não consigo mais respirar, se eu não consigo mais digerir, e aí há milhões de problemas que podem assediar o nosso corpo no seu logos, da sua razão, no seu sentido. E quando ele está todo integrado, eu estou saudável, ele funciona bem como cosmos, como um microcosmos, como uma ordem que plasma a ordem de todo o universo. E olha, essa palavra grega logos foi usada pelos cristãos, principalmente por São João, no quarto evangelho, para designar Cristo. E começa dizendo, no princípio é a palavra. Enarché enologos, em grego. No princípio, no começo, no fundamento, está a palavra. Está a ideia, no sentido real de uma pessoa de Deus, né, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso o cristianismo é a religião do logos, é a religião da palavra, da inteligência, de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus é a palavra de Deus. Não o que ele falou ou que dele se escreveu na Bíblia, nos evangelhos, nos 4 evangelhos canônicos da Sagrada Escritura, mas ele mesmo é a palavra de Deus. Ele é o contato e a comunicação de Deus conosco, Jesus Cristo. Então, a filosofia do Logos, que remonta a Platão, por exemplo, e Aristóteles. Depois nós temos a religião do Logos. E agora nós temos a psicologia do Logos. Ora, a psicologia do Logos, a terapia do Logos de Victor Frankl, claro que está na esteira da religião do Logos, que é o cristianismo, e da filosofia do Logos, que é o platonismo. E eles têm plena consciência disso e usa a palavra logos de propósito, com consciência. Não que o sentido é Cristo. Ele não afirma, eu acho que o sentido de tudo é Cristo, porque eu sou cristão. Eu acho que o sentido último da vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Não só o meu sentido subjetivo, mas o sentido de toda a humanidade. Porque todos participam de Cristo, não necessariamente pelos sacramentos, como membros da comunhão dos santos, que é a igreja, o corpo místico de Cristo, mas como criaturas de Deus. As criaturas de Deus todas são criadas por Cristo, né? Em Cristo, pela palavra de Deus, que é Cristo. Deus criou o mundo pela palavra, que é Cristo, né? Então Deus criou o mundo cristão nesse sentido. Mas
O Viktor Frankl não fala isso, não é uma terapia confessional, não é uma confissão, embora ele saiba que é tradição confessional, a tradição de direção das almas, o cuidado pastoral com as almas, como ele menciona, dos médicos, é uma novidade na história. Né? Essa ideia de que agora o médico cuida do corpo, mas não cuida da alma, e agora o psicólogo cuida da alma, mas não cuida do corpo. E agora o sacerdote, ou o pastor, ou o rabino cuida do espírito, mas não cuida da alma e do corpo. E por isso que a gente tem essa bagunça hoje em dia. A gente tem essa grande confusão em que as pessoas não sabem muito bem de onde vêm, para onde vão, e não sabem como lidar com o ser humano na sua completude, na sua inteireza de corpo, alma e espírito. Né? Claro que essas especialidades têm o seu papel e ninguém vai desprezá-las. Não se trata de desprezá-las, mas de reuni-las. Isso que ele tentou fazer, ele mesmo fez. Portanto, como teórico, ele tentou teorizar e explicar cientificamente, filosoficamente a sua contribuição, mas como médico e como psicólogo ele também fez isso com milhares de pessoas concretamente, porque essa era exatamente a sua vocação. Então, estar diante do sentido é ter uma razão por que viver. Ele citava uma frase do Nietzsche que dizia: aquele que tem um porquê, um motivo para viver, suporta qualquer condição de vida, mesmo o prisioneiro em Auschwitz, num campo de concentração. Aliás, recomendo muito, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um documentário recente da Lumine TV, protagonizado pelo professor Luiz Henrique Carmelo, que também é autor deste livro, O Mínimo sobre Viktor Frankl, que coordena uma especialização em logoterapia e análise existencial, que tem feito um bem enorme, da qual eu sou também professor das raízes filosóficas da logoterapia. Então, é muito importante conhecer este autor, este pensador tão profundo e tão prático. Ele tinha um senso comum, um bom senso que se perdeu muitas vezes na filosofia, na psicologia, com malabarismos retóricos e teóricos para tentar justificar coisas abomináveis, coisas que fogem ao senso comum, que tem uma razão de ser, é claro. Né? E quando ele cita o Nietzsche, que aquele que tem um porquê suporta qualquer como, eu me lembro de um ponto de São José Maria Escrivá, num livro Sulco, no capítulo Coração, que diz: o que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. É por isso que tem muito burguês, pequeno burguês, com a vida cômoda e infeliz. O Frankl dizia, não é o sucesso que traz a felicidade, mas é o sentido. E é um paradoxo. Você pode ser um fracassado na vida, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, eventualmente até do ponto de vista moral, isso, embora isso seja mais difícil, porque o sentido é a realização moral do cumprimento do dever, mesmo que você não consiga cumpri-lo, mas você está diante do dever e da responsabilidade, dos valores objetivos que você alcança nessa busca de sentido. Então você pode ter fracasso e sentido, e você pode ter sucesso e desalento, e desespero, e falta de sentido. Você pode, e isso vocês percebem com os psicólogos, os psiquiatras, basta perguntar. Pessoas bem-sucedidas do ponto de vista econômico, pessoas saudáveis do ponto de vista médico, pessoas influentes do ponto de vista social, até com boas relações e bons círculos sociais, mas frustradas, existencialmente fracassadas. E pessoas que são pobres, miseráveis, que têm dificuldades, doenças, mas que estão, de algum modo, realizadas. Esse paradoxo merece atenção. Qual é o mais importante? E isso merece atenção na educação dos nossos filhos, na escolha das nossas relações sociais, dos nossos casamentos. Ora, é muito melhor ter um casamento sofrido, prestem bem atenção, um casamento, mas que tem um sentido profundo, do que se divorciar pela 7ª vez em busca da felicidade e ter uma vida vazia. Uma vida gratuita, uma vida ociosa de sentido. O sentido ele acarreta sofrimento, mas um sofrimento com sentido é um sacrifício. E é muito interessante uma passagem em que ele diz que esse sentido tem que ser buscado por cada um. É uma missão, é um dever. Eu cito aqui no meu prefácio de Em Busca do Sentido uma
citação dele, do Viktor Frankl: não se deve buscar um sentido abstrato para a vida. Cada um tem a sua vocação ou missão específica, uma tarefa concreta a cumprir. Nisso não podemos ser substituídos. E vida não se repete. Assim, a tarefa de cada um é tão única e singular quanto sua oportunidade específica de realizá-la. Quando eu li pela primeira vez isto há muitos anos atrás, eu refletia sobre a minha vocação. E o Viktor Frankl passou a ser um interlocutor que eu leio para refletir sobre a minha vocação, que é o sentido da minha vida. A minha vocação como filho de Deus, como católico, como marido, como pai, como professor, como escritor, como alguém que divulga também as suas ideias aqui na internet, que é um trabalho, e assim por diante, né? E aí entra o amor como chave do seu pensamento. O amor foi mencionado ainda há pouco como um valor experiencial, um valor que me dá uma experiência muito profunda de gratuidade e de bondade do mundo. E que eu afirmo este valor como algo que me transcende, me supera e que me ilumina e dignifica a minha vida. E aqui ele trata do amor como chave de autoconhecimento e de conhecimento dos outros. Ele diz aqui, neste Em Busca de Sentido, e eu destaco: o amor é a única maneira de compreender outro ser humano no âmago da sua personalidade. Ninguém pode se tornar totalmente consciente da essência de outro ser humano a menos que o ame. Através do amor, ele é capaz de ver os traços e características essenciais da pessoa amada, enxergando também seu potencial ainda não manifestado, mas que deverá se manifestar. Além disso, por seu amor, o ser que ama contribui para a realização do ser amado, tornando-o consciente de seu potencial. Ao torná-la consciente daquilo que pode ser e daquilo em que deveria transformar-se, torna essas potencialidades reais. Pelo menos reais ainda no nível de projeção, de projeto e depois de execução e atualização. Essa passagem aqui é muito importante no campo pedagógico. Para mim, ela é decisiva no trato com os meus filhos e com os meus alunos, que eu também amo, é claro. Porque amar é atravessar a visão do superficial, do acidental, do contingente e penetrar o coração da pessoa com o seu valor insubstituível, com o seu valor incomparável, com a sua dignidade absoluta, única e com as suas possibilidades. Por isso que com os filhos somos assim. Nós não amamos as birras dos nossos filhos pequenos, as malcriações, os desvios morais. Nós não amamos a ignorância dos nossos alunos. Ao contrário, nós amamos as virtudes potenciais que os nossos filhos venham a desenvolver com a nossa intervenção consciente, assim como nós amamos o conhecimento, a contemplação da verdade que os nossos alunos podem vir a ter, ajudados por nós e pelos livros que nos assistem, como este. Este é um livro sapiencial. E o Frankl fala, quando nós sofremos, o mais alto valor é o atitudinal. É o valor diante do sofrimento. E ele cita, é claro, a cruz. Ele fala de um experimentum crucis. Claro que é a forma que os cristãos, que de algum modo dominaram a cultura ocidental ao longo da história da nossa tradição, nos últimos 2000 anos, e deram os termos do que ele está falando ser uma experiência universal. Então, mesmo que você não seja cristão, você tem uma cruz. Porque a cruz se tornou o símbolo de compreensão desse sofrimento que tem sentido. Do sofrimento que é convertido em sacrifício. Ninguém toma minha vida, eu a dou, diz Jesus Cristo. Jesus diz, todos serão salgados pelo fogo. Todos serão purificados pelo fogo. E o sentido é o sal, que dá sabor, que dá conservação aos alimentos e que nos permite sobreviver mesmo num campo de concentração. E isso nos amadurece. O sentido do sofrimento o torna fecundo. Eu tenho aqui uma palestra sobre a força da cruz, sobre reflexões a partir do falecimento da minha filha Isabel, aos 6 anos de idade. E Viktor Frankl foi um dos homens que indiretamente me sustentaram, me ajudaram, me mantiveram de pé, porque sabia que tem um sentido, que é o amor, que é uma filha dada por Deus e levada por Deus, né, com um sentido que eu não conheço por completo,
Porque agora vemos em parte, mas então veremos face a face. E por isso eu concluo dizendo, o logos não se reduz à lógica. O sentido divino, transcendente, da verdade que dignifica a nossa vida, não é completamente racional, não é lógica. Não é que eu vou dar uma aula para você explicar o sentido da sua vida. Não é que este vídeo de 40 minutos vai resolver o problema existencial, mas deve lhe dar motivação para buscá-lo, para enfrentá-lo. Pergunte qual é o sentido da sua vida. O que o torna vivo, vivaz, existencialmente motivado. Essa ideia de motivação, que tanto se fala por aí, palestras motivacionais, pode ser pura maquiagem, pode ser pura perfumaria, pode ser puro tira-gosto, e não a comida nutritiva do espírito, que é o sentido objetivo e principalmente o supra-sentido, que é Deus. Pelo menos o modo como a filosofia teísta, que afirma a existência de um Deus criador, onipotente, onisciente, onipresente, inteligente, bom, que extrai um bem maior dos males que nos acometem, que nos ocorrem. O supra-sentido é o próprio Deus. E isso é didático, eu tento mostrar isso no meu prefácio, quando a gente vê as filosofias ateístas da modernidade e da contemporaneidade que esvaziam o sentido da vida. Um livro que eu menciono aqui, do cardeal Henri de Lubac, O Drama do Humanismo Ateu. O humanismo ateu tão bem descrito pelo Dostoiévski, num livro como Os Irmãos Karamazov, em que há um personagem chamado Ivan, que é um ateu humanista, mas que não consegue estabelecer um sentido último da vida, uma razão por que viver e por que morrer. Então, num próximo vídeo eu vou falar da morte como aquela que nos apresenta e nos convoca para um sentido da vida. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente os temas que você quer aqui no meu canal e até a próxima. Muito obrigado.